Olá, eu sou a professora Sandra Elias e hoje nós vamos montar um formulário. Em primeiro lugar, é importante a organização. Crie pastas com as possíveis imagens que você irá utilizar. Outro ponto importante é ter as questões e as alternativas em um único documento. Isso facilita muito o seu trabalho. Para criar o formulário, clique no botãozinho Mais Novo. Aparecerão várias alternativas. Em Mais, você já visualiza formulários Google. E esse é o modelo inicial padrão do formulário. Aqui no documento eu já deixei preparado o título do formulário. E quando você clica no nome do arquivo, ele já copia. Mas você pode alterar. Professores-conhecimentos. É interessante colocar a descrição do formulário. Eu vou colocar leia atentamente as questões antes de responder. Você poderá colocar as instruções da avaliação. A primeira pergunta, eu aconselho colocar digite seu nome completo. Ele já mudou para uma resposta curta. Vamos agora falar que essa informação é obrigatória, ou seja, é necessário que o aluno digite seu nome. Para criar uma pergunta, clique à tua direita em adicionar pergunta. Vou lá no meu doc. Questão 1. Seleciono, copio e colo. Seleciono, copio e colo as alternativas e quando você clicar aqui, pronto. Vou falar que essa questão é obrigatória. Mais uma pergunta, adicionar pergunta. Vou pegar a questão 2, seleciono, copio e colo. Seleciono as opções, clique e colo. Vou falar que essa também é uma questão obrigatória. Outra pergunta. Essa pergunta é diferente. Vou selecionar, copiar, colar. E nas alternativas, em vez de ter a escrita, eu vou colocar imagem. Percebam que ao lado de opção 1 tem um ícone. Você aperta, inserir imagem, vamos escolher aonde está a minha imagem. Você pode dar procurar. Eu já deixei em minha pasta as imagens. É uma questão do folclore. Clico no Curupira e solto. Ele vai fazer o upload. Na opção 2, eu vou clicar novamente em adicionar imagem. Eu já deixei minha pasta com as imagens e vou soltar. Mais uma alternativa. Pego outra imagem. Mula sem cabeça. Prontinho. Opção 1, 2 ou 3. Você pode escrever o nome da figura também. Adicionar uma pergunta. Em vez de digitar a pergunta, eu vou aqui ao lado que tem o ícone da imagem, só que agora é para a questão. Vou, questão célula. E solto. Agora a imagem irá aparecer na pergunta. Vou aqui, copio a pergunta,
colo no meu formulário e as opções são 3, nesse caso. Prontinho. Vou configurar todas as perguntas para obrigatória, então é só clicar obrigatória. Assim o meu aluno terá que responder essas perguntas. Se você quiser mudar alguma pergunta de lugar, clique nesses 6 pontinhos, arraste a pergunta, e ó, ele muda de lugar. Porém, lembre-se de renumerar as questões. Vamos ver como está ficando o nosso formulário? Digite seu nome. Aqui, importante. Para o visual ficar melhor, nessa questão, vamos colocar outra imagem? Então, eu vou fechar aqui. Para quem não viu, eu cliquei nesse olhinho aqui, visualizar. Então, vou voltar nessa questão, clico, aperto Enter. Vamos colocar outra imagem. Vou lá no meu Drive, questão folclore, só por estética, e fica mais apresentável mesmo. Prontinho. Agora nós vamos configurar as respostas. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui na engrenagem configurações e eu vou explicar algumas. Coletar endereços de e-mail, muito importante, para você vincular o e-mail ao nome do aluno. Vou desmarcar essa opção, porque senão ele só vai aceitar login do Carpe Diem Valinhos. Vou limitar a uma resposta. Os participantes podem editar após envio, ver gráficos de sumário e resposta de texto. Eu não vou deixar nada clicado, porque no caso de uma avaliação, o professor vai dar o feedback depois. Isso foram as configurações de um modo geral. Agora a apresentação. Mostrar barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas. Se você habilitar embaralhar a ordem das perguntas, as questões não poderão estar numeradas. Mas tem uma opção que você pode embaralhar as alternativas. Acredito que nesse momento seja a opção mais interessante. Mensagem de confirmação. Recebi seu formulário. Obrigada. Em testes. Criar teste. Eu creio ser este o item muito interessante. Por quê? Porque o próprio formulário, se só tiverem testes, ele pode corrigir para você. Liberar nota imediatamente após o envio? Não, eu vou desmarcar. Vou colocar posteriormente, depois da revisão manual. As pessoas que responderem podem ver as perguntas erradas, as perguntas corretas, os valores? Sim. Por que eu desmarquei as perguntas erradas e as respostas corretas? Porque o professor vai corrigir e enviar depois. Essas opções são interessantes quando você fizer um formulário com questões de alternativas e assim que o aluno responder, ele já tem o feedback, já vai para o e-mail dele o que ele errou e o que ele acertou. Vou salvar. Agora eu vou ensinar uma coisa muito legal. Respostas. As respostas que os alunos enviarem deverão ficar em algum lugar armazenado. Então, por exemplo, vamos criar uma planilha. Aí ele fala, cria uma planilha com o nome que foi dado ao documento. Por isso que o nome é muito importante. Coloque aqui a sua turma, se é 5º ano, 6º ano, manhã, tarde, Carpe Diem, Beneditino, e vou dar criar.
Olha que legal! Carimbo de data e hora, você vai saber que dia e horário ele respondeu, o endereço de e-mail, a pontuação que ele teve. Aqui você pode dar uma aumentada para ler as perguntas. Prontinho. Aumentei. Vou fechar. Temos o nosso formulário. Agora precisamos configurar a nossa chave de resposta. Clique na pergunta, chave de resposta. Quanto vale essa questão? Por exemplo, 1 ponto. Qual é a resposta correta? 27. Por isso que é bom deixar aqui a resposta para que você não se confunda. Concluído. Chave de resposta. Também vai valer 1 ponto. Constelações. Concluído. Questão 3. Clica na questão. Chave de resposta. Vai valer 1 ponto. E a resposta correta é essa aqui. Concluído. Próxima pergunta. Clica na pergunta. Chave de resposta. Vai valer 1 ponto. A resposta correta é núcleo e concluído. Vou dar uma conferida no formulário. Quando o formulário estiver pronto, você vai enviar. Antes de enviar, vamos visualizar como ficou o nosso formulário. Conhecimentos gerais, e-mail, nome completo. Onde tem asterisco é que é obrigatório. Às vezes você pode deixar uma questão não obrigatória. Prontinho. Agora, eu vou preencher. Para preencher, você precisa enviar o seu formulário ao seu aluno. Como é que eu faço isso? Clicando nesse botão enviar. Quando você envia, você pode enviar por e-mail, pode colocar o link ou pode incorporar em alguma página. Vamos selecionar link, porque essa avaliação vai pelo ClassUp. Esse link está muito comprido. O formulário, ele disponibiliza um link curto, uma URL. Então, você pode copiar essa URL. Então, copiar, fecha e enviar. Eu vou aqui abrir uma nova aba. Vou colar o link. Ele vai abrir o formulário para mim. Meu e-mail, sandra.edu.carpedinvalinhos.com.br. Meu nome, Sandra dos Santos Elias. A questão 1. E se eu tentar clicar em mais de uma, não dá. 2. Constelações. 3. Eu vou errar. 4. Eu vou acertar. E enviar. Recebi seu formulário, obrigada. Vamos voltar lá no nosso Google Drive? Vocês perceberam? Uma planilha foi criada. Vou abrir essa planilha. A data, o e-mail, a pontuação de 4 questões. Eu acertei 3, quer dizer que eu errei uma. Meu nome, aqui as respostas. Então, a primeira questão eu coloquei 27, constelações. Opção 1. Observe que essa opção 1
é interessante colocar a resposta lá, não simplesmente a imagem. E a última, núcleo. Por aqui o professor percebe qual a questão que o aluno teve mais dificuldade. Então, vou fechar. Eu vou abrir meu formulário, aceitando respostas. Se já passou o prazo do aluno responder, você fecha o formulário. Ou seja, se ele colar o link no navegador, quando você fecha aceitando respostas, não está aceitando resposta. Se o aluno tentar acessar o formulário, irá aparecer uma mensagem: este formulário não está mais aceitando respostas. E aqui, conforme os alunos forem respondendo, você vai ter o controle, gráficos super interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. A única dica que eu deixo final é que se você tem mais de uma turma, professor, você abre uma pasta, coloque a turma que você está dando aula, sexto ano manhã, Carpe Diem, e cria o formulário, tudo dentro dessa pasta, porque o formulário, o gráfico, se você quiser deixar também as questões para você não se perder, é uma dica valiosa, uma organização necessária. Então, um abraço e contem sempre comigo. Estou aqui